Olá, aqui é o Thiago Brigato, sejam todos muito bem-vindos a mais um Buriga Talks, o lugar ou programa onde eu converso com vocês, trazendo os casos que vocês me mandam de coisas pessoais, ou seja, de problemas e de dúvidas, né? E que vocês podem mandar, se você ainda não mandou, clique agora no formulário, né? O quanto antes você mandar, maiores são as chances, né? Afinal de contas, eu vou selecionar os casos, evidentemente, então maiores são as chances, se você mandar agora, se você mandar várias vezes, né? De que você seja respondido ou respondida aqui no programa Buriga Talks, beleza? E hoje eu quero trazer para vocês um caso e com toda a descrição, né? Então saibam que vocês vão ver agora, né? Com toda a descrição. Então seu nome, nada, será relatado necessariamente aqui, tá bom? Bom, vamos lá. O tema de hoje é muito importante porque ele trata de uma questão que eu tenho certeza. Vejam, eu fiz aqui uma pesquisa com vocês. Vou até abrir agora rapidamente aqui para ver os últimos dados dela, né? Então eu perguntei os temas mais relevantes para vocês e a maioria, né, disparado, quase 50% de vocês, votou que hoje o tema mais urgente para se resolver na vida de vocês é o tema emocional, tá? E é interessante porque esse estudo de caso talvez traga até mais clareza para vocês sobre essa separação de emocional, relacionamento e tudo mais, tá? E aí, vejam, eu quero falar hoje de culpa, vazio existencial, solidão, né? E eu recebi o seguinte caso, mas vamos lá, né? Primeiro, antes de tudo, antes de começar, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative as notificações, para que, primeiro, você não perca nada gratuito aqui. Segundo, que este conteúdo, que este programa continue, porque a interação de vocês é muito importante para que o YouTube mande para mais pessoas e que até compartilhe com quem você acha que precisa, mas também para que a gente veja sentido em dedicar este tempo a isto, né? Eu fazia e sempre fiz estudos de caso apenas dentro da COB, que é a minha comunidade, né, sobre relacionamentos, mas eu quis trazer este programa aqui para vocês terem também acesso, né, a muitos dos conteúdos fundamentais e temas, principalmente numa época tão conturbada como a que nós estamos vivendo hoje, né? Então conto com a sua colaboração. Se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações. E me deixe saber também se você é novo ou nova aqui, beleza? Então se você é novo, escreva novato, novata nos comentários. Se você não é, escreva veterano ou veterana. É muito importante para que eu também saiba aqui como conduzir a nossa conversa, beleza? Vamos lá, vamos ao caso então. Eu e meu café, né, como sempre, vamos lá. Olá, meu nome é Breno, beleza? Sou engenheiro e tenho 30 anos. Não consigo me sentir bem em nada do que faço. Seja no meu trabalho, família, amizades, relacionamentos. Tento não reclamar, mas não consigo. A vontade que tenho é de largar tudo e viver sozinho. Vejo alguns conteúdos que valorizam a solidão e acho que esse é o meu problema. Preciso aprender a valorizar a solidão. Às vezes acho que nasci para viver sozinho e hoje parece ser a solução para tudo. Ainda não entendi se é isso mesmo, mas estou buscando forças para isso. Como conseguir? Bom, então a pergunta é quase que, né, um fechamento do eu não entendi sobre se é isso mesmo, mas é isso que eu quero no momento, né? Então vamos lá, Breno, e todos vocês que se sentem assim, até me deixe saber nos comentários, mesmo que você não mande, né, no formulário, por exemplo, a sua dúvida, né, se ela tem ligação com o estudo de caso, né? É muito importante que você mande nos comentários também, né? E até se você se identifica, se você não se identifica com este problema, beleza? Mas vamos lá, seguinte, ó. São várias as questões levantadas pelo Breno, né? E eu vou comentar aqui dentro do possível o máximo que eu puder, trazendo também outros pontos. Mas eu quero começar com um dos que eu vejo. Vejam, o que o Breno levanta, né? Querendo ou não, são temas muito importantes para hoje, tá? E ele traz um que eu já quero então começar por ele, que é a questão da solidão. Vejam, vamos lá, né? Primeira coisa, ele fala aqui: vejo alguns conteúdos que valorizam a solidão e acho que esse é o meu problema. Qual? Preciso aprender a valorizar a solidão. Vamos lá. Pipocam canais no YouTube com, vamos dizer assim, esses coaches de masculinidade. E até em um outro projeto meu de filosofia, eu fiz até um estudo de caso com base em um canal que é muito voltado a isso, que traz aquela figura, aquele estereótipo, né, do cara sisudo, né, do cara marrento, do cara que ele acorda sozinho, ele treina sozinho, ele vai para o trabalho sozinho, ele trabalha sozinho, ele estuda sozinho, né? Então aquele vídeo, né, do cara, sei lá, de moletom, com fone no ouvido, né, no mundinho dele e tudo mais, tá? E querendo ou não, vejam, este é um estereótipo muito sedutor, principalmente no mundo de hoje. Por quê? Porque nós vivemos um mundo que nos convida demais à solidão, né? Então nós temos as redes sociais, tudo querendo ou não um clique, né? Uma dedada ali no celular,
de distância de nós. Quando não, também, nós vamos olhar para a realidade e nós nos deparamos com um mundo muito indiferente, né? Então perceba que hoje nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão profundamente confusas, onde as pessoas estão bem estupidificadas mesmo, né? Ou seja, com uma dificuldade de manter uma conversa, de realmente interagir, né? E para piorar, um mundo muito alienado. Ou seja, as pessoas, e hoje com a maior naturalidade, você vê crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade, não é? Numa mesa de jantar, por exemplo, com um celular na mão, com um tablet na mão e a cara enfiada no celular, né? Hoje, recentemente mesmo, até, né, vi um caso assim, tava ali na frente da igreja e tal, e aí, quando não, a filhinha, a mãe estava na praça, né, e tava ali a filhinha e, pelo que eu entendi, o priminho dela, né, da filhinha desta moça. E assim, é uma praça, e o entorno eram 2 ruas, né, e essa moça estava com a cara enfiada no celular. E aí esse priminho bateu na menina, né? Eu não vi como, mas eu só ouvi assim o gritinho da menina: mãe, 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 ele me bateu, né? E a mãe, com a cara enfiada no celular, tá? Olhou assim rapidamente, já voltou pro celular e falou: não pode, não pode, ela é sua amiguinha, né? Sem olhar para a criança. Aí a criança que bateu foi lá: não, tia, é que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela continuou não olhando, tá? E aí quando não, ela não pode, não pode, não pode. E não supervisionou essas 2 crianças. Este é o mundo que nós vivemos. O mundo alienado da realidade. Então, vejam, vamos lá. Então, existe um estereótipo que é vendido de modo muito sedutor. Parece muito legal você ser indiferente a tudo, nada te afeta e bababá, né? O estoico moderno. Em contrapartida, quando você olha para a realidade, parece que as pessoas estão vivendo assim. Então você fala: bom, eu vou copiar esse comportamento, vou agir assim. Só que quando você vai ver os dados, né? Quais são os dados, né? Então, falando aqui por alto, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º, até onde eu lembro, mais depressivo do mundo. Opa! Então, parece que isso não está fazendo sentido nenhum. Então vamos lá. Esqueçam esse estereótipo. Por favor, parem. Ó, eu já falei para vocês, até aqui. Se um dia você estiver assistindo o conteúdo meu, e o meu conteúdo, por algum motivo da tua vida, estiver te fazendo mal, porque não é o momento, pare, saia. Vai viver a realidade. Nunca esqueçam o seguinte: os conteúdos de internet, eles são meios para que você adquira mais contato com a realidade e não para que você se afaste da realidade. Então, o que acontece vamos lá. Então tem esse estereótipo bem imbecilizado que a maioria não vai seguir, tá? E que está muito ligado a uma desconexão da realidade. Então esses coaches, no fundo, né, o que eles estão fazendo ali? Bom, eles estão tentando, de certo modo, vender o próprio estilo de vida deles, o que é um estilo de vida precário. E eu vou explicar por quê. Em contrapartida, nós vemos um mundo, então, muito, de fato, sozinho, né, indiferente e tal. Beleza. E aí, até quando nós vamos falar de coisas que, querendo ou não, deveriam nos apontar de novo a gente para a realidade, que é o estudo e tudo mais, né, é tudo muito voltado há uma ideia de que a vida intelectual é aquela coisa, né? Aquele filósofo na masmorra e tal, isolado do mundo e tudo mais, né? Eu lembro até quando, muitos anos atrás, li um livro, a história era de um monge que ficou, sei lá, 10 anos em cima de uma montanha meditando. Aí ele desceu, né? Aí quando ele desceu, pisaram no pé dele, ele empurrou. Ele, eu ainda não consigo me controlar, subiu para a montanha e voltou a meditar, né? Eu lembro que na época, né? Esse livro, ele exaltava o modo do monge, né? Então, ou seja, realmente você tem que meditar bastante e tal. Hoje a minha interpretação é totalmente diferente. É simples, você forja o caráter, vamos lá. Você, de certo modo, até estuda isolado, tá? Por mais que todo o estudo é uma conversa. Por exemplo, agora eu tô lendo um livro do Eric Voegelin, beleza? Então o que eu tô fazendo? Eu tô conversando com ele. É óbvio, né? Só que eu estou ouvindo ele, tá? Tentando pelo menos, né? Só que assim, essa vida intelectual é vendida deste modo, isolado, e beleza, tá, vamos supor, e vamos colocar então, você fortalece a sua racionalidade, tá, no isolamento, mas você fortalece o seu caráter, você fortalece o seu espírito, tá, no mundo, não isolado do mundo, e este é o grande ponto. Então, Breno, você vai piorar o seu caso se você fizer tudo isso que você está querendo colocar, beleza? Porque, como eu disse aqui, vamos lá, então, eu não quero me estender muito a isso, porque isso é um conteúdo um pouco mais filosófico, mas vejam, eu estudo ser humano há uns bons anos, tá? Inclusive, minha última pós foi de antropologia filosófica. Então, ou seja, eu foquei no estudo mais profundo do ser humano, tá? E se nós tivéssemos que falar então um pouco mais do ser humano, percebam, o ser humano é um animal racional, vocês já devem ter ouvido muito isso, beleza?
E por que é considerado então um animal racional? Porque o racional é o que há de mais próprio no ser humano. Por que é o que há de mais próprio no ser humano? Porque você não encontra isso em outros seres do mundo. Você não encontra racionalidade, por mais que hoje o mundo esteja tão louco, que você vai ver uns pangaré falando que assim, meu cachorro me ensina muito, né? Então assim, o que acontece é, cachorro, gato, qualquer outro bicho, ele não tem racionalidade, beleza? Não tem. Por mais que, de algum modo você veja ali, é claro, você vê coisas curiosas, né? Você vê coisas curiosas, por exemplo, conversando com a minha mãe, a cachorrinha, né, que ela tem lá, sabe o dia que vai tomar banho. Né? Muito louco isso, né? E começa já a agir de outro modo e tal, né? Enfim, e aí o que acontece? Só que assim, você não vê ela conversando, você não ensina, ela, sei lá, rasgou o sofá, né? Da minha mãe, não tem como, olha, vamos lá, não pode fazer isso, não existe isso, né? Então não tem racionalidade. Mas os outros bichos, o que eles têm? Eles têm o que há de mais próprio em cada um deles, né? E que os prepara para lidar com a realidade, beleza? Então, sei lá, o escorpião tem o seu veneno, a cobra tem o seu veneno, as feras têm as suas garras e tudo mais, tá? E o ser humano perde para todas elas. Como que o ser humano pode ganhar e como de fato o ser humano ganhou e exerceu o predomínio sobre a realidade, né, sobre o mundo, tá? Pela sua racionalidade. Mas uma racionalidade isolada? Não, lógico que não. Porque tente você, com a sua racionalidade, resolver os problemas do mundo. Você não vai conseguir. Você vai precisar recrutar muitas pessoas, você vai precisar até de outras pessoas para ter melhores ideias, e assim vai. Então, seja para pensar, seja para executar, você vai precisar de pessoas. Então, na verdade, quando nós falamos que o ser humano ele é racional, nós estamos já incluindo ali, né, que nós somos um ser social. Por que social? Porque vejam, se nós somos racional, é porque nós temos linguagem. E se nós temos linguagem, nós só temos linguagem por causa social. Porque senão não faz sentido. Beleza? Vamos lá. Claro, vejam, é claro que eu estou exagerando um pouquinho, né? É claro que a linguagem ela faz com que a gente interprete e compreenda o mundo e tudo mais. Mas entenda o seguinte, né? A comunicação, ela fundamentalmente se estabelece de outro ser humano para outro ser humano. A própria noção de eu, ela se estabelece quando eu me confronto com um outro eu e percebo que eu sou um eu separado daquele eu. Beleza? E não, ou voltem se você não entendeu, é simples demais. Eu estou de frente com outro eu, ou seja, eu só me percebo, né, como uma pessoa quando eu estou de frente com outra. Beleza? Dito isso, o que vai acontecer quando você então dobra a aposta para um estilo de vida que é contrário à sua natureza? Você vai se entristecer. Você vai, então veja, não consigo me sentir bem em nada do que faço. Tá. É lógico que aí é preciso uma investigação mais profunda, né? Você está bem alimentado? É sério, tá? Você está bem alimentado? Você não tem nenhuma deficiência no seu organismo? Então você vai ter que passar no médico, você vai ter que ver. E quem sabe, dependendo ali da orientação medicinal, né? Você vai ter que se medicar por um tempo, tá? Então isso é importante, ou seja, somos corpo, alma e espírito, beleza? Então você precisa trabalhar essas três instâncias. É claro que aqui nós estamos trabalhando alma e espírito, tá? Espírito sim, né? Espírito tem também a sua especificidade ali de orientação, tá? Então vamos colocar que o nosso foco maior está na alma, né? Dito isso, vejam, ponto é que quando você então dobra a aposta em um estilo de vida contrário à sua natureza, você perde, né? Então assim, por exemplo, eu quero me sentir bem, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo que é vicioso, então eu vou me afundar na gula, na pornografia, blá blá blá, certo? Cara, em algum momento você vai se sentir mal. Percebam que, por exemplo, essas meninas de OnlyFans ou essa galera toda, você não olha para essas pessoas e você não fala assim, nossa, que vida invejável. Ninguém tem inveja dessas pessoas, né? Em grande medida você vê um entristecimento. Você vê que essas pessoas vão se afundando cada vez mais. Isso é notório, né? Seja ali com tatuagens, seja ali... E veja, eu não sou contra a tatuagem, eu tenho inclusive, tá? Ponto é que, percebam, sei lá, por exemplo, uma dessas aí que pintou todo o braço de preto, beleza? Cara, assim... Tudo bem, é um dado isolado, mas assim, é um dado que me chamaria a atenção. Se eu fosse, por exemplo, sei lá, um terapeuta dessa pessoa, um amigo, um familiar, né? Então, o que isso significa, tá? Então, vejam, ponto é que você se afunda nos prazeres para você se sentir bem, né? Mas, em grande medida, por que isso vai começar a acontecer cada vez mais? Porque você está dobrando a aposta no que é antinatural, tá? Então, não me sinto bem. Vamos lá, primeiro, esse negócio de não se sentir bem é uma coisa que vocês precisam investigar, mais do que eu acabei de falar em relação, por exemplo, a um déficit, né? Mas também há um modo de vida vendido hoje que faz com que a gente se convença de que o nosso modo natural é se sentir bem o tempo todo. Eu lembro que assisti uma série bem interessante que se chama This Is Us. E se eu não me engano, tá?
a irmã deles, né, que é mais gordinha, e a série dela, a história dela é essa luta contra o peso e tudo mais, né? Principalmente que ela tem 2 irmãos assim, puta másculos, bonitos e tal. A mãe dela é belíssima, magrinha, então ela vive realmente sufocada, né, por aquilo. E aí tem um momento que, se eu não me engano, ela fala assim, é que eu não consigo me sentir bem o tempo todo. Mas perceba, pelo que eu me lembro, ela está dizendo o seguinte, não é que ela a todo tempo está se sentindo mal, não, é que ela se sente bem, mas não o tempo inteiro, né? E cara, imagine a gravidade desta fala. Que vida maluca é essa? Nós somos um ser miserável. Então, o que eu quero dizer? A gente é um ser que o tempo inteiro está com necessidades. Então é óbvio que nós vamos nos sentir mal. Por exemplo, a fome é se sentir mal. A sede, tá? O cansaço, a dor. Tudo isso são experiências humanas. É claro, o que vai variar é a intensidade. Mas perceba que se eu quero me sentir bem o tempo todo, eu não lido bem com essas coisas. E aí é óbvio que eu vou querer cada vez mais me anestesiar. Então, amarrando aqui, né, para eu não me estender muito, o que acontece é, Breno, o que está acontecendo aqui? Você está tentando lidar com as pessoas, falando grosso modo aqui, né? Você está tentando lidar com as pessoas, mas você lida mal, tá? Por causa das pessoas, mas também por causa de si. Veja, tento não reclamar, mas não consigo. Então você também não deve ser uma pessoa muito fácil de lidar. Não é legal ficar perto de alguém que só reclama. Se esse é o seu caso, investigue, beleza? Ponto é que você não está conseguindo e ao invés de você encarar a realidade e melhorar dentro da realidade, o que você está fazendo? Você está querendo se afastar. É por isso que é tão sedutor esse estereótipo que esses coaches de masculinidade vendem. Por quê? Porque é uma solução fácil. E é fácil mesmo. Se isolar é muito fácil, pô. Assim, fácil na questão prática, né? Só que isso vai te adoecer. Você vai cada vez mais se sentir culpado e você vai cada vez mais sentir um vazio existencial. Por quê? Porque a existência humana não corrobora com a solidão. Nós não fomos feitos para sermos sozinhos. Tanto que a prova disso é que nós nascemos absolutamente independentes. E continuamos dependentes pro resto da nossa vida. Sabe por quê? Porque é simples. Por exemplo, agora, neste exato momento, eu dependo de quem? Olha, eu dependo do cara que construiu essa casa, eu dependo do cara que mantém a internet, eu dependo da energia que está passando pelos dispositivos, eu dependo de você para assistir este vídeo. Eu dependo de você que mandou esta dúvida para mim. Eu sou totalmente dependente, pô. E aí essa loucura que nós vivemos hoje da solidão, da independência, da autossuficiência, isso está gerando na gente uma neurose muito difícil de ser extirpada. Então, como eu estou falando aqui, são muitas camadas do que você está dizendo. Mas então eu quis focar muito mais nesta ideia da solução. Entenda, você vai se sentir culpado. Por que você vai se sentir culpado? Porque o que você está fazendo é o seguinte, vamos lá, ó. Você se relaciona mal com as pessoas. Aí, por se relacionar mal, você se sente culpado. Por quê? Porque você se sente insuficiente. Então é como se você, poxa, 30 anos e tal, já tivesse que ter dominado isso. Não conseguiu. Você se sente culpado. Só que o que você está fazendo? Que aí entra no vazio existencial. Ao invés de você melhorar, você está transformando o seu princípio moral. É mais ou menos o seguinte, ó. Quero fazer dieta. Por quê? Porque eu preciso emagrecer. Beleza. Vou tentar fazer dieta. Aí não consigo. Aí sinto culpa. Por quê? Porque eu comi, porque eu, né? Aí o que acontece? Eu vou lá e falo, não, mas amanhã eu faço. Fale de novo. Culpa. E vou neste ritmo. Em algum momento, eu vou virar e falar assim, mas quer saber de uma coisa também? Eu não sei quando eu vou morrer. Eu só tenho o dia de hoje, então eu vou aproveitar. Aí você acaba com a dieta, se enfia na gula e pronto. Você fez o quê? A culpa não te levou à reparação do problema, mas sim à transformação do princípio moral que te guia. Então eu não vou mais querer ter mais saúde. Eu não quero mais me relacionar bem com as pessoas, eu quero me afastar de todas elas. É isso que você está fazendo. Inclusive, até para compartilhar com vocês, ó, deixa eu mostrar aqui. É muito importante que você, aluno, aluna, se você não for, link está na descrição para você conhecer a COB, Comunidade Burigato de Relacionamentos Humanos, mas você que é aluno, vai aqui na parte de bônus, tá? Aprofundamento, e na biblioteca de aulas, assista esta aula aqui, ó. Devo obedecer à minha razão ou à minha emoção? Aqui eu falo de um aspecto fundamental sobre esta ideia de lidar com a realidade, de amar a realidade e de ordenar. Eu explico aqui uma noção agostiniana de ordo amores, ou seja, a ordem do amor. E o que está acontecendo com você, Breno? Você, por não conseguir amar o que é amável, está tentando se afastar do que é amável, transformando o que é amável em odiável.
Por exemplo, ó, vejam essas pessoas, tá? Que não conseguem ter relacionamento, que não conseguem, sei lá, ter filhos, né? E por aí vai. O que geralmente acontece com essas pessoas? Quando elas percebem-se, então, absolutamente inaptas àquilo, vamos lá, elas se percebem isso, não quer dizer que elas sejam, tá? Elas se percebem, pô, não tô conseguindo. O que elas fazem? Elas passam a ter revolta contra a família. Elas passam a ter revolta contra filhos. Certo? Tem um vídeo que viralizou daquela, se eu não me engano, Ana Paula Padrão, falando que tentou ter filho, não conseguiu, e daqui a pouco ela falou, mas eu tô tentando ter uma coisa que na verdade eu nunca quis, eu tô criando um problema. Mas, então, só que assim, o movimento natural não é um problema criado, é um problema estabelecido. O ponto é como você vai lidar. Ou seja, vejam, ninguém não tem uma resposta para isso. Ah, nunca parei para pensar nisso. Não, todo mundo tem uma resposta. Todo mundo busca uma resposta. Caso ou não caso, tenho filho ou não tenho filho. Estou falando que todo mundo tem que fazer. Estou falando o seguinte, se estabelece esse dilema. E você vai dar uma resposta. E essa resposta terá consequências. E aí cabe a você, pela culpa, se guiar pela reparação ou pela culpa, transformar o seu princípio moral. Que é grave, porque isso vai te levar ao vazio existencial. Beleza? Então, se você quiser entender até com mais profundidade, assista esta aula, né? Aqui da biblioteca de aula, tem muitas aulas, né? Muitos aprofundamentos aqui, beleza? Então, vejam, é importante entender, rapidamente, o seguinte, tá? As soluções, elas precisam estar alinhadas a quem você é. Aliás, vamos lá. Não a quem você é, mas ao que você é. Quem está ligado à pessoa e à identidade. Por exemplo, o Breno é o Breno, o Thiago é o Thiago, ponto. Porém, o Breno é um ser humano, o Thiago também é um ser humano. O que é o ser humano? Se você não sabe, o que vai acontecer? Você vai ouvir o pior conselho do universo, como esses de coaches de masculinidade falando que você tem que viver sozinho, e daqui a pouco você vai se deparar com esse coach de masculinidade, você vai ver que ele tem uma família. E você vai ver que ele não vive sozinho. E você vai ver que, na verdade, esse cara, ele nunca viveu sozinho. Ele vai em festas, ele tem amigos, ele tem uma vida ativa. Até porque muitas vezes ele tem mais tempo do que você. E você está aí se convencendo de que, na verdade, você tem que ficar sozinho. Então, minha dica para você, Breno, é o seguinte, ordene essas instâncias da sua vida. Primeiro, a sua instância orgânica. Já vi casos de pessoas que queriam se separar e descobriram que o problema real era que ela não jantava quando chegava em casa e puto brigava com a esposa. Olha que doideira. Olha o nível de inconsciência ao qual podemos chegar. Eu não janto, eu brigo com a esposa, mas eu acho que o problema é a esposa e não a minha fome. Eu esqueço que eu tô com fome. Né? E aí vou lá e quero terminar um casamento, uma família. E o cara começou a jantar, puta, parou de brigar com a esposa. Olha a loucura que nós vivemos. Né? Nível de inconsciência. Então, organicamente. E depois, aí eu vou te falar de verdade, assim, né? Aprenda a se relacionar com as pessoas, cara. Aprenda a se interessar com as pessoas. Não seja você esse ponto de indiferença. Não seja você o alienado. Seja o cara que com todo mundo com o celular na mão, você tá sem, olhando para a realidade. Mesmo que ninguém esteja falando com você. Porque assim, antes ainda até que havia o desafio do vou para um bar ou vou para uma viagem sozinho. Hoje não há, pô. Porque se você vai lá e pede uma caipirinha, uma cerveja, e você vai lá e pega o seu celular, você não se sente sozinho. Você não se sente idiota de estar sozinho. Você já está acompanhado de mais ainda pessoas, né? Você está lá conversando com alguém. É tão doido que todo mundo quer ser sozinho, né? Mas ninguém tem a coragem de sentar, por exemplo, num bar ou numa viagem e ficar olhando pro nada. Ou até no celular, até no elevador, pô. As pessoas não têm coragem, elas precisam catar o celular para fingir que estão fazendo alguma coisa, para fingir que estão em contato com alguém. E aí querem vender a ideia de que a solidão é a solução para tudo. Meu Deus, é muita loucura, é muita loucura. Espero que o Buriga Talks orientem vocês, né, nesse sentido, beleza? E aí, gostou? Me deixe saber nos comentários, curtam, compartilhem com quem precisa ouvir esta mensagem e aproveite o formulário que está disponível por enquanto para que você possa mandar o seu caso, sua dúvida, sua dificuldade e, quem sabe, eu possa trazer ela aqui para estudar com vocês. Beleza? Grande abraço e até o próximo Buriga Talks.